Depois de passar o dia inteiro com muita vergonha e muita indignação, eu aconselho vocês a darem uma olhadinha na mídia mundial que está falando atrocidades a respeito da fala de Janjo sobre Israel ser igualzinho o regime do moço do bigodinho alemão. Gente, fica comigo nesse vídeo que vocês vão entender o quiprocó que Janjo arrumou para a própria cabeça. Olha, a lista para o impeachment avança, diplomatas brasileiros em condição de sigilo estão falando com a mídia brasileira, né? E dizendo que foi um dia de vergonha para o Brasil. Será que aquele mesmo time de diplomatas que traíram Bolsonaro o quanto puderam na gestão Bolsonaro? Eu não sei, eu acho que sim, né? Porque poucas pessoas foram mexidas, foram mudadas na transição do governo Bolsonaro para o governo Lula, lá nas relações exteriores. Agora, o mais importante dessa transmissão é dizer para vocês que Bolsonaro peitou o STF. Sim, teve desdobramentos e eu vou conversar com vocês sobre isso. Peço agora seu like, seu compartilhamento, deixa aí nos grupos de Telegram e Zap Zap para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora, ative o sininho, é de graça. Mas se você já é de casa, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha aí e reveja a sua inscrição, tá bom? Vamos começar de notícias, é um bate-bola aqui. Vamos começar falando de Birulindo, né? O Sérgio Fischer, ele veio trazendo uma matéria dizendo que Bolsonaro está se recusando a depor. Ele avisou para o STF, olha só, eu não vou depor. Sabe por que eu não vou depor? Porque eu não tive acesso à íntegra do processo, do inquérito. Então, esse depoimento é ilegal, essa intimação para depor também é ilegal, somente depois que meus advogados tiverem acesso ao inquérito todo, às provas que embasam a minha acusação, a acusação que vocês fazem a mim, aí sim eu vou depor. Antes disso, não tem acerto. Aí o Sérgio, ele disse o seguinte, que a recusa de Bolsonaro a depor, por não ter conhecimento do processo, aberração usual do Alexandre de Moraes, abro um parêntese aqui, isso é palavra do Sérgio Fischer, tá? Xandão, eu não tenho nada com isso, estou só reportando aqui o que o Sérgio Fischer falou, tá bom? Então ele continua, que essa recusa de Bolsonaro ir depor pode resultar em condução coercitiva e certamente se isso ocorrer, ele permanecerá calado, desnudando o grande circo do palhaço carequinha. Nossa, que humor esse Sérgio Fischer, né? Mas sobre isso, sobre a condução coercitiva, me parece que o STF proibiu condução coercitiva de réus investigados para depoimento. Segundo o STF, e a matéria do G1 saiu no dia 14 de junho de 2018, diz que instrumento utilizado em investigações, principalmente pela Lava Jato, já havia sido suspenso em decisão liminar de Gilmar Mendes. No julgamento, 6 dos 11 ministros votaram contra a medida, enquanto 5 votaram pela manutenção. Então, assim, se houver uma condução coercitiva, a partir do momento que não tem nem Ministério Público no meio dessa bagaça aí, o STF estará ferindo uma decisão da própria corte. O que não me espantaria se acontecer, tá? Vamos deixar bem claro isso, porque afinal de contas, o circo do palhaço carequinha anda de vento em popa ultimamente, né? E tudo que você falar contra o circo do palhaço carequinha é uma ameaça à democracia. Então, eu estou só reportando notícias. Opinião a esse respeito? Não tenho nenhuma. Xandão pode ficar tranquilo, eu não tenho nenhuma opinião a respeito disso. Só estou reportando o que as pessoas estão falando. Pois é. Vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Que foi um escândalo agora no finalzinho da tarde, início da noite, que o blog do Noblar teve que postar uma matéria, né, trecho de uma matéria do Globo, do pronunciamento dos diplomatas que estão absolutamente envergonhados. Só que eles falaram em regime de sigilo, né, numa condição de sigilo. Abro aspas para um deles. Um dia de vergonha para a diplomacia brasileira, fecho aspas. Assim se expressaram vários diplomatas ativos no Itamaraty, com os quais o Globo conversou em condição de anonimato sobre as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ter comparado as mortes de palestinos na faixa de Gaza com o Holocausto foi considerado pelas fontes diplomáticas consultadas, abro aspas de novo para eles, o improviso mais infeliz de todos os improvisos do presidente. Fecho aspas. Eu não sei se você sabe, o presidente, né, essa jaca manguaçada, que ninguém sabe como ele foi parar em cima do poste, ele
proferiu essa fala lá na Etiópia, né? Ele não sabe que a Etiópia é um país que versa ali a sua civilização de 10 antes de Cristo, tá certo? 10 antes de Cristo. E ele provavelmente é um descendente direto de Cush, um dos filhos de Cão, que são hebreus. Imagina que situação. A maioria das pessoas não sabe disso, e também isso não importa na situação geopolítica do país, mas é só para você ficar sabendo que ele falou contra hebreus num dos países mais antigos hebreu. Esse é o Janjo. E me causou, assim, um afeto total saber que os diplomatas que ficavam tentando, né, minar o governo de Jair Messias Bolsonaro agora realmente enxerguem na mão de quem nós fomos colocados, né? E o Ricardo Roveran trouxe uma nota oficial do PSD. Gente, do PSDB, gente, é PSDB. PSDB, uma bancada bastante substanciosa na Câmara, e diz o seguinte, ó, a declaração oficial do PSDB. O Brasil está no caminho errado na política internacional. Por seu tamanho, por sua importância econômica no mundo, por seu histórico de país pacifista, pelo papel histórico na sua diplomacia, o Brasil deveria optar por ser líder de nações democráticas ao defender a paz e combater ditaduras. Estamos indo justamente na direção contrária. Não diga que o PSDB descobriu isso agora. Recente declaração do presidente Luiz Inácio, comparando a ação militar de Israel àquilo lá que a gente já sabe, colocou o Brasil ainda mais em evidência no cenário internacional e da pior maneira. O mesmo Brasil que não condena a destruição da Ucrânia pela Rússia, que não manifesta pela democracia quando mais um líder do opositor ao regime russo morre em circunstâncias misteriosas. Acusa judeus de repetir o Holocausto mesmo depois de seu país ter sofrido um abjeto atentado terrorista. Que os erros cometidos por Israel na guerra sejam debatidos nos fóruns internacionais adequados, mas o direito israelense de se defender e garantir que novos atentados não ocorram é mais do que certo. Gente, PSDB parece que vai largar a bancada da base governista. Isso nos dá uma certa esperança. Agora, alto lá, que você precisa lembrar também do seguinte, PSDB sempre fez parte da estratégia das tesouras. Vocês sabem tudo que o PSDB sempre fez contra Bolsonaro, porque Bolsonaro estragou a dobradinha. Esquerda e direita permitida. Esquerda e centrão. Bolsonaro estragou. Bolsonaro foi um pé na janta do poderio, monopólio que se estabeleceu no Brasil há muitas décadas, né? Então, Bolsonaro veio e rachou tudo, rachou o sistema. Esse é o tipo de gente que depois do Janjo pagar muito petrolão, muito mensalão, eles iam tomar cafezinho depois, iam jantar, iam dividir as lagostas. E com Bolsonaro não teve isso, nem com Bolsonaro, nem com a turma dele. Então a gente precisa entender o seguinte, o fato do PSDB sair da bancada da base e passar a apoiar o impeachment de Janjo não o transforma na terceira via, entre muitas aspas, possível, porque é isso que eles vão tentar, tá? Então, estejam preparados. Bom, a lista do impeachment só aumenta. Agora nós estamos aqui, ó, com 92 parlamentares que assinaram aí o impeachment de Janjo, e eu acho, gente, que já passou da hora, tá? Já passou da hora. É que agora é um momento mais que perfeito, porque tem um apelo internacional com algo que está tão grotescamente claro que Janjo está ferindo de morte o direito de Israel de se defender, de se prevenir e de proteger a sua população, que tendo aí esse engajamento internacional, a coisa vai ficar muito, mas muito mais fácil. Ao contrário disso, foi o dia que Janjo teve hoje. Hoje foi um dia difícil para ele. Bem, o que aconteceu? Vocês lembram que no ano passado, em dezembro do ano passado, Lula fez uma autocrítica dizendo que o PT tem que se aproximar dos evangélicos, que é preciso encontrar respostas dentro do Partido dos Trabalhadores para que o PT se aliasse, se aproximasse dos evangélicos? Eu sempre disse a vocês que eu nunca acreditei nessa vontade, nesse desejo de verdade de se aproximar dos evangélicos, porque a gente sabe muito bem que Janjo pita, né? Agora, hoje, com a fala dele desde ontem, ele levou os líderes evangélicos à ira com a fala sobre Israel.
Notas do CIMEB e das bancadas evangélicas da Câmara e do Senado repudiam comparação da conduta de Israel com o rolo lá do moço do bigodinho alemão. Gente, ele já não tem público, ele não tem apoio popular, ele não tem povo, ele não tem voto certo na Câmara. Para conquistar o rabo do Centrão, ele tem que pagar e pagar caro. E agora? E agora? Falem para mim. E aí, eu ultimamente estou orando, postando e saindo correndo lá no Twitter, né? O Paulo Filipos diz, olha, como era bom ter um presidente que não era elogiado por terroristas e nem considerado persona non grata internacionalmente. E ele traz a matéria da Carta Capital, lembrando que quando o presidente Jair Bolsonaro visitou Jerusalém, o Hamas emitiu uma declaração de condenação pública e exigiu retratação. O presidente Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a ir ao Muro das Lamentações, acompanhado do primeiro-ministro israelense. Já o Janjo, ele, em vez de ser repudiado pelo Hamas, ele é amado, ele é elogiado pelo Hamas. Diz aí nos comentários para mim, o que você prefere? Um presidente que é odiado pelo Hamas ou um presidente que é elogiado pelo Hamas? E aí eu postei, né? Falei assim lá no Twitter, isso sim, Bolsonaro é que era um presidente. Essa jaca manguaçada que ninguém sabe como foi parar em cima do poste é só um apoiador de terrorista. Dito isso, eu vou ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal que você pode me apoiar mesmo nos acompanhando ali de fora do Brasil. É uma jaca manguaçada, gente. Eu queria poder falar outras coisas, mas segundo altas cortes desse país, é atentado à democracia, meus pensamentos, meus achismos, meus raciocínios. Então, eu falo só isso. Deixa aí seu comentário, tô aí com você. Fala aí pra mim, com muito cuidado, cada democracia. Fui.